Eloi. Bem forte, vai. Lama sabachthani. Aleluia! Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 27, a partir do verso 31. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira ou da caveira, deram-lhe beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Somente até aqui. Quem crê nesta palavra, nessa quinta-feira da paixão, levante sua mão direita e diga alguma coisa para Jesus, qualquer coisa. Diga qualquer coisa em voz alta, com a mão levantada, qualquer coisa. Diga qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Glória a Deus, glória a Jesus. Seja o Senhor louvado. Pastor Roberto e pastor Wilker, de nossa igreja lá em Penaforte, toda a nossa igreja aqui presente, tanto a central como parte de nossa filial lá em Penaforte. Desde domingo que nós estamos aqui num banquete. Um banquete espiritual. Que semana gloriosa. Deus tem revelado muita coisa. Este texto que nós lemos nesta noite nos revelou até aqui tanta coisa. Domingo nós tivemos a revelação do ajudador que levou a cruz de Jesus até ao Gólgota. Foi lá até o Calvário. Segunda-feira nós tivemos a revelação do lugar, o Calvário, que foi o lugar em que Jesus sofreu a vergonha e o desprezo, mas assumiu a responsabilidade, mesmo sofrendo as dores terríveis. Na terça-feira à noite foi tratado sobre a dor que Jesus sofreu, e sofreu consciente, não quis tomar o analgésico. Ele tomou o vinho misturado com fel, porque ele queria sofrer consciente. E ontem à noite, Deus nos revelou muita coisa a respeito das vestes que Jesus usou em sua paixão e morte. Hoje nós vamos receber a revelação de Deus no versículo 37. Vejam de novo. Por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Nós vamos ler esse texto novamente, sem pressa, comendo, para ele passar para a nossa alma. Só que vocês vão ler diferente, repetindo conforme eu parar. Vamos lá. E por cima de sua cabeça. Está ótimo, mas pode ficar melhor ainda. E por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus.
O tema da mensagem de hoje é a acusação. O texto sagrado diz aí que por cima da cabeça de Jesus, sua cabeça ficava mais ou menos aqui nessa parte da cruz, e eles usaram essa parte aqui para colocar uma placa, e na placa uma acusação seríssima contra Jesus. Está aí na tua Bíblia. Qual foi a acusação? 1, 2, 3, já, todos juntos. Qual foi a acusação? Só as vozes femininas. Qual foi a acusação? Qual foi a acusação? As vozes masculinas. Eles pregaram uma placa acima da cabeça de Jesus. O texto diz aí, olha, e por cima da cabeça puseram escrita a sua acusação. E a acusação era: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Jesus veio para assumir 3 grandes funções: sacerdote, profeta e rei. Sacerdote, profeta e rei. No Antigo Testamento você encontrava uma pessoa sendo profeta e sendo rei, mas não era sacerdote. Só podia ser 2 coisas. Você podia encontrar alguém sendo sacerdote e rei, só que ele não era profeta, porque ele não podia ter os 3 títulos. Você podia encontrar alguém com 3 títulos, com 2 títulos: rei e profeta, profeta e sacerdote, sacerdote e rei. Mas rei e sacerdote e profeta, os 3, somente um iria aparecer lá na frente e ser os 3 ao mesmo tempo. E esse é aquele que está aqui entre nós. Um homem no Antigo Testamento quis ser as 3 coisas ao mesmo tempo. Saul. Quando Deus chamou Saul, disse: olha, você vai ser profeta. Depois disse: você vai ser rei. Foi o contrário. Você vai ser rei, e depois ele recebeu a unção de profeta. Lá na frente, o profeta Samuel, que não era rei, mas era profeta e sacerdote, marcou um culto e atrasou. Então Saul, que era profeta e era rei, disse: eu também vou ser sacerdote. Já que ele se atrasou, eu vou dirigir o culto. E ele inventou de dirigir aquele culto, porque Samuel tinha atrasado, e na hora que ele dirigiu o culto, ele foi amaldiçoado, porque ninguém podia ser rei, sacerdote e profeta. Podia ser os 2, 2 dos 3, mas não podia ser os 3. Isso era reservado só para Jesus. Só ele poderia ser rei, sacerdote e profeta. E isso quando ele nasceu. Jesus, ainda infanto, recebeu a visita de alguns reis que vieram do Oriente. E aqueles reis lhe trouxeram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Repitam: ouro, incenso e mirra. Na hora que eles entregaram o incenso, eles queriam dizer: ele é sacerdote. Na hora que eles entregaram o ouro, na hora que eles entregaram a mirra, eles queriam dizer: ele é profeta. Na hora que eles entregaram o ouro, eles queriam dizer: ele é rei. Você crê que Jesus é rei, sacerdote e profeta? Então só por 5 segundos aplaude a ele e glorifica o nome dele. Glória a Deus.
Mas aqueles reis do Oriente, quando vieram, foram procurar Jesus no endereço errado. Como muitas pessoas hoje procuram Jesus em endereços errados. Ao invés deles irem para Belém, eles foram para a casa de Herodes. E chegam lá e dizem assim: Herodes, onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes ficou louco, porque Herodes era uma espécie de prefeito que queria ser presidente, queria ser rei. Então Herodes não queria ser chamado de prefeito, ele queria ser chamado de rei. Então quando Herodes ouviu onde é nascido onde é que está o recém-nascido rei dos judeus, ele ficou enfurecido e mandou matar aquelas criancinhas. Porque essa expressão, o recém-nascido rei dos judeus, prejudicava o ouvido de Herodes. Herodes mandou matar as crianças para ver se pegava Jesus, porque ele não queria que esse recém-nascido rei dos judeus crescesse. Mas Deus sempre tem um plano. O menino rei não morreu. Com aquele dinheiro que os reis trouxeram para ele, Maria e José compraram a passagem e se mudaram de país. Quem glorifica o nome santo do Senhor, mais forte quem glorifica a Ele. E foram passar alguns meses no Egito, até Herodes morrer. Quando Herodes o Grande morreu, Deus disse: agora pode voltar com o menino rei, porque quem procurava matar o menino já está morto. Diga comigo, é assim que Deus faz. Tem muita gente que esperou você em alguns lugares para te fazer mal. Aí Deus disse a você: não passe lá não. Aí ele morreu e Deus disse: agora você passe, que agora tua passagem está livre. Recebe essa revelação da palavra. Então Jesus cresce. O rei dos judeus agora se torna adolescente. Ele agora se torna um jovem, trabalhador e carpinteiro. E então, por onde Jesus pregava, ele, na sua mensagem, ele se comportava como um rei. Ele se comportava como um rei. Alguém uma vez chegou e disse assim: você é o rei dos judeus? Ele disse: para isso eu nasci. Outra vez Pilatos disse: tu és o rei dos judeus? Ele disse: eu sou tanto rei dos judeus que até você está dizendo que eu sou. Aleluia. Porque Herodes está dizendo: tu és o rei dos judeus, e Pilatos: você está dizendo que eu sou. Você mesmo está confessando que eu sou. Só que tem uma coisa: o meu reino não é desse mundo. O meu reino é diferente. Judas estava todo decepcionado, porque pensava que o reino de Deus, de Jesus, era dessa terra, porque ele queria ser o primeiro-ministro, dirigente das finanças em Israel. Mas o reino de Jesus, ele disse, não vem com aparência humana. Então quando Jesus dizia eu sou rei, ele se referia à parte espiritual. Em antes de tudo, a parte espiritual. Só que as pessoas não entendiam nada de espiritual, compreendiam no sentido material. E de certa forma, Jesus é e sempre será rei espiritual e rei material, rei sobre a terra e rei sobre os céus, rei do céu e rei na terra. Quando Jesus foi interrogado por Pilatos, a interrogação, o interrogatório de Pilatos girava em torno apenas disso: você é rei? Você é rei? Pergunta umas 10 vezes: você é rei? De onde é teu reino? Por que você diz que é rei? A preocupação de Herodes e de Pilatos era se Jesus era rei. E Jesus não negou que era rei. E Jesus deixou Pilatos com ódio, e Anás com ódio, Caifás odiado, e Herodes. As autoridades civis, políticas e religiosas passaram a odiar Jesus mais depois do julgamento. Porque as autoridades espirituais, irmãos, ficaram odiados quando Jesus disse assim: eu sou o Filho de Deus.
Quando Jesus disse: eu sou o Filho de Deus que há de vir, e vocês vão ver a minha glória um dia, os sacerdotes ficaram furiosos e rasgaram a roupa, porque aquilo era blasfêmia para os sumos sacerdotes. E para Pilatos e Herodes, dizer que era rei era uma afronta a Roma. Então agora que Jesus está sendo crucificado, Pilatos está louco, porque está matando um homem, mandando matar um homem que afirmava: eu sou rei, eu sou rei, eu sou o rei dos judeus, eu sou rei, eu nasci para reinar. Pilatos está furioso, e quando manda matar Jesus, ele fica em casa agoniado. A mulher dele lhe agoniou, dizendo: você não deve se meter com esse homem, não deve se meter com ele. E ele autoriza a morte de Jesus, e agora ele fica agoniado em sua casa. E quando ele vê que Jesus está chegando lá para ser crucificado, ele chama um carpinteiro e diz: faz aí uma placa. Mas Pilatos, a essas horas: sim, faça logo essa placa aí agora, imediatamente. Faz uma placa. E o cara fez uma placa e ele diz: escreva nessa placa uma coisa aí. O que? Eu quero colocar a acusação daquele homem que eu mandei matar, e eu quero mandar pendurar lá. Mas não pendure no pescoço, porque todos os condenados levavam uma placa no pescoço dizendo por que estava sendo morto, qual era a acusação, qual era o crime. Ele disse: eu não quero que coloque no pescoço. Quem está me entendendo? Eu quero que você coloque acima da cabeça para todo mundo ver. A igreja já está entendendo, o povo de Deus já está entendendo. Quando está ligado no trono da glória, a gente pregando, e a igreja já lá na frente, sabendo o que é que Deus já tem para revelar lá na frente. Quem já está entendendo o mistério, sacode as duas mãos para os céus e glorifica aquele que vive e reina para sempre. Acusa esse homem agora, pega a placa. Aí escreveram lá: este é Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Vão lá, coloquem uma escada na cruz e pregue no canto de cima, no cimo da cruz, acima da cabeça. Não coloque no peito dele, não coloque no ombro dele, não coloque no pescoço dele, porque ele pode dobrar a cabeça e o povo não vê. O sangue dele pode se espalhar por cima da escrita e ninguém vê mais. Eu quero que todo mundo passe e saiba por que é que ele está sendo morto. Saiba qual é a acusação, qual foi o crime que ele fez. Era costume pregar no pescoço, mas Pilatos disse: coloque em cima da cabeça dele qual foi o crime. E qual seria o crime em dizer que era o rei dos judeus? Era o crime de traição a Roma. Você afirmar que era rei era a mesma coisa dizer sou imperador. E aí você era inimigo de Roma, porque você estaria competindo com César. A placa da cruz significava para quem passasse: olha aí o inimigo de Roma, olha aí o homem que queria ser maior do que César. E Pilatos, como era um babão do imperador, escravo, chaleira daqueles de chapa batida, ele quis escrever em cima para todo mundo ver o feito que ele fez, para que César lá em Roma, quando soubesse, mandassem recompensá-lo, porque ele era escravo de Roma e ele queria provar ao imperador que ele era leal ao imperador. Nunca imagine, quem está me ouvindo, que aquela placa foi escrita, aquela acusação foi escrita, e nem que Jesus morreu na cruz por motivos religiosos. Aquela placa não foi pregada na cruz por motivos religiosos, foi por motivos políticos. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com esse negócio de política. Muito cuidado. Pode votar, exercer seu direito de cidadania, mas toma cuidado. Esse negócio de política, há muito tempo o diabo entra e faz sujeira. E faz sujeira em outras coisas também. Eu só estou dizendo, vigie. Porque aquela placa foi por causa de Roma. E Roma não tinha nada a ver com religiosidade.
Quem confeccionou a placa foi Pilatos, não foi Caifás. É mistério, viu? Se fosse Caifás, a placa era por motivos religiosos. Se fosse Anás, era por motivos religiosos que a placa estaria ali. Mas como foi feita por Pilatos, era uma acusação política. O que ele queria dizer é o seguinte: Jesus foi um agitador político. É por isso que ele está morrendo aí. Se fosse uma placa feita pelos sumos sacerdotes, era uma acusação religiosa. Isso se tornaria uma acusação religiosa, mas ali era uma acusação política. Para a política de Roma, Jesus era um traidor. Para a religião dos sumos sacerdotes, Jesus era um falso profeta. Quem está entendendo? Então, se você conversasse com Pilatos, Pilatos dizia: Jesus é um traidor. Se conversasse com Caifás, dizia: Jesus é um falso profeta. Ele se diz ser o filho de Deus, e ele não é filho de Deus coisa nenhuma. Então fizeram aquela placa e colocaram aquela placa acima da cruz. E ali quem passava, que lia: este é Jesus, o rei dos judeus. Ali quem passava, já estava dado o recado. A intenção, quem está me ouvindo, era intimidar quem passava. Ele está morrendo porque ele está dizendo que é rei sem ser. É um traidor. O recado está dado por quem passar ali. E olhe que passava muita gente ali de frente, porque o Calvário era um local estratégico, pastor Cabral. Pastor Cabral, todo mundo passava, se quisesse entrar em Jerusalém, tinha que passar por uma estrada que ficava de frente ao Calvário. Então quando você passava, você olhava logo aquela cena triste lá no Calvário. Então quem estivesse morrendo lá, as pessoas olhavam para o condenado e olhavam para o que estava escrito em cima. O cara estava morrendo, aí olhava aqui no peito do condenado, estava lá: roubou, ladrão. Olhava para outro e dizia: adulterou. Outro fez, pedófilo. Então estava tudo aqui. Aí quando passaram e olharam lá no Calvário, estava lá a acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Ou seja, era um tipo de uma piada. Ele escreveu em forma de piada. Quem passar aqui, veja, esse homem é uma piada. O rei dos judeus está morrendo. Então todo mundo que passasse ali ia ficar de orelha em pé. Ai daquele que se levantar em Israel com essa bobagem de dizer que é rei dos judeus. Quem passasse ali já estava intimidado. Se alguém pensava em se destacar como rei de Israel, esse nunca mais ia imaginar, porque se dissesse que era, já estava dizendo: vai ser pregado na cruz também. Quem era que ia se meter a besta de dizer que era rei dos judeus dali para frente? Porque o cara estava morrendo por causa disso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O propósito era intimidar. Além do Calvário ser um monte alto, era colocado perto de uma estrada onde todo mundo passava para lá e para cá. E a placa era feita e bem grande, acima da cabeça de Jesus, para que todo mundo visse. Diga comigo: eu louvo a Deus pelos esclarecimentos de sua santa palavra. E eu louvo a Deus pelo seu filho Jesus ter suportado essa mentira, essa acusação de traidor. Quantos dizem amém? Quantos dizem amém? Eu gostaria de trazer agora algumas revelações de Deus a respeito disso que nós já falamos. Até aqui eu dei alguns esclarecimentos. Deixa eu dar umas revelações fortes. Primeiro, Pilatos não pensou direito quando escreveu essa placa. Ele acabou publicando aquilo que ele mais temia. Eita glória! Aleluia!
se ele pensa direito, ele não escrevia essa placa. Porque o que ele mais temia era Jesus como rei. E ele, num momento lá de loucura, resolve escrever uma piada. Mas essa piada que ele escreve não vai soar como piada. Ele, sem querer, está divulgando o que menos queria divulgar: que Jesus é quem é, Rei de toda a terra. Xarabadalabassúria. Aleluia. Quando ele escreve sem pensar direito, minha irmã, os sumos sacerdotes, eles chegam enlouquecidos, porque quando, além de dizer que Jesus é o rei dos judeus, conforme João está dizendo assim, Jesus Nazareno. Nazareno? Além de rei dos judeus, está dizendo que ele ainda veio de Nazaré? Quem é Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Todo nazareno é miserável, todo nazareno é covarde, todo nazareno é pequeno, todo nazareno é um miserável, é um rebaixado. Como é que pode um nazareno virar rei de Israel? Se Deus quiser, o nazareno cresce nesta noite na tua vida. Se Deus quiser, o pequeno da tua vida vira grande, porque quando Deus quer, Deus exalta o pequeno. E foi loucura colocar na mente de muitos Jesus Nazareno. Nazareno, Nazareno. Quem é Nazareno? O Nazareno não vale nada. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ficaram enfurecidos. E eles quiseram que Pilatos corrigisse a placa. O texto vai dizer que eles quiseram que Pilatos corrigisse a placa. Vamos comigo para João, para a gente ver isso melhor lá no capítulo 19. É mistério forte da parte de Deus. É muito forte, é muito forte. Eles quiseram que a placa fosse corrigida. Olha só, versículo 21. Diz assim: os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, rei dos judeus, e sim que ele disse, sou rei dos judeus. Eles ficaram incomodados com esse negócio. Pilatos manda lá o cara lá e diz, que não diga que ele é rei dos judeus, coloca lá que ele se intitulou rei dos judeus. Não é razoável? Se Pilatos quer fazer uma acusação a Jesus, não coloque Jesus Nazareno, rei dos judeus. Diga assim: este é Jesus que se diz rei dos judeus. Se a placa fosse assim, meu irmão, ia dar ruim para o lado de Jesus. Vocês estão entendendo ou não estão? Estão entendendo ou não? Então é razoável os sacerdotes chegarem e dizerem assim: Pilatos, corrija lá. Não é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Coloque lá: este é Jesus, o Nazareno, que se disse rei dos judeus. Quando colocasse lá, no Nazareno, que se disse rei dos judeus, ele vai morrer lá crucificado, mas ele vai levar pedrada até morrer. Eles vão tirar, vão esfacelar o corpo dele. Quando verem Jesus, o Nazareno, que se diz rei dos judeus, corrige Pilatos agora. Na mesma hora Pilatos ficou desnorteado e disse isso aí. Olha verso 22, Pilatos disse: o que eu escrevi, está escrito e pronto, e acabou. E as palmas engrandecem a Jesus de Nazaré. Está escrito e eu não corrijo mais. Gente, eu estou entendendo. Tu está entendendo para dar um glória a Deus bem forte aí? Tu está entendendo, igreja? Deixa como estar lá. Eu não vou mexer mais em nada. Aquilo dali, meu irmão, se Pilatos pensa direitinho, ele tinha mandado corrigir naquela hora. É porque Deus não deixou Pilatos pensar direito. Porque Deus é quem manda no pensamento humano. Deus é quem manda na mente humana.
Deus é quem manda no coração humano. Ele disse: eu bati o martelo, eu escrevi Rei dos Judeus e deixa lá. Mas ele não pensou na repercussão que iria dar. Pilatos não atendeu ao apelo dos sacerdotes. Os sacerdotes ficaram com raiva por causa da palavra Nazareno. Ficaram com raiva porque não estava dizendo que era ele que se intitulava Rei dos Judeus. E ficaram com raiva do artigo O, porque o texto diz: este é Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus, não Rei dos Judeus. O significa único. Pilatos errou, entre aspas, até nisso, que colocou o artigo O. Esse é o Rei dos Judeus. Igreja, ele errou, mas ele estava certo, porque ele é o Rei, o único que reina no meio da igreja. Foi um erro que deu certo. Eu quero dizer para você, a promessa de Deus é essa. Muitos intentam mal contra a igreja de Deus há 2000 anos. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Agora, fica comigo aqui. Para mim, aquela placa foi o primeiro folheto evangelístico que já apareceu. E ele não foi escrito por um amigo de Deus. Foi escrito por um inimigo de Deus. Foi o primeiro folheto evangelístico. Este é Jesus, o Rei dos Judeus, o Nazareno, Rei dos Judeus. E eu quero dizer que essa placa não ficou sem resultados. Jesus foi pregado, de um lado tinha um ladrão, de outro lado tinha outro ladrão. Mateus diz que os dois soldados, os dois ladrões crucificados, um à direita e outro à esquerda de Cristo, os dois zombavam de Jesus. O que estava do lado esquerdo e o que estava do lado direito. Todos dois blasfemavam de Jesus, diziam coisas duras com Jesus, até que o do lado direito aqui, esquerdo aqui, do lado direito aqui, no meio daquela agonia, ele levanta os olhos, sem poder, e ele vai subindo os olhos e vê Jesus. Olha no pescoço de Jesus, não tinha a placa do jeito que tinha na deles. Procura a placa, não encontra. Aí ele olha a placa aqui em cima. Aleluia. Eita, pegou. Ele levanta os olhos e vê a placa aqui em cima. Quando ele olha e vê, este é Jesus, o Rei dos Judeus, ele aceita naquela hora que aquela placa estava dizendo a verdade. E ele descobriu que Jesus era um rei, porque a placa dizia: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ele levanta a voz e diz: Senhor, tu és rei, tu és rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aplaude a Jesus de Nazaré, igreja de Jesus. Eita, glória do céu! Glorifica a Deus, igreja! Não tem outra explicação para aquele homem reconhecer o reinado de Jesus, Léo. Foi a placa da cruz, que foi feita com zombaria. Mas quando o homem olhou e disse, a placa dizia: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares lá. O Senhor se lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Ele pensando que ia ser lá na frente, ele disse: hoje mesmo você entra comigo lá. Hoje mesmo você entra no meu reinado. Hoje mesmo você entra nas ruas de ouro e de cristais. Hoje mesmo, porque você reconheceu o meu reinado. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, Deus a anulará. Todos que se levantarem contra ti por um caminho fugirão por 7.
e todo planejamento que vier contra a tua vida, Deus anulará, e toda maldição se tornará em bênçãos. Eita, que eu estou doidinho para Jesus em cima deste altar. Ai, alalabassúria, calabachaia. Agora eu acho interessante como João escreve. No capítulo 19, você está com a Bíblia aberta. Olha o que é que diz o verso 17, como é que diz. Tomaram eles, pois, a Jesus. E ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram. E ele e outros dois, um do lado de Jesus, cada um do lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou-o no cimo da cruz. O que estava escrito era, vai comigo, igreja: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Mais uma vez. Só a igreja agora bem forte, vai. Agora, olha o verso 20. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Isso tem um mistério muito forte. Ai, Jesus de Nazaré. Todo mundo que era crucificado lá, era colocado o nome lá na linguagem hebraica. Mas Pilatos disse: eu não sei por que eu estou sentindo de mandar escrever em 3 idiomas. Eita, meu Deus do céu! Em 3 idiomas. Escreve nesse negócio em trilingue, aleluia, em 3 línguas, aleluia. Escreva uma frase em hebraico, aleluia. Escreva outra frase, a mesma frase em latim. E escreva a mesma frase em grego. Oh, meu Deus. Eita Deus! Eita Deus! Escreva a frase: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Escreva em hebraico, diga hebraico. Agora diga comigo: língua de Israel, língua nacional. Quem fosse israelita que passasse lá ia entender que Jesus é o Rei dos Judeus. Agora diga comigo: língua latina, ou melhor diga, idioma latim. Agora digam comigo: língua de Roma. Agora diga: língua e idioma oficial. Quem fosse de Roma, que passasse lá, ia entender que Jesus é o Rei dos Judeus. Vale até uma salva de palmas, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Agora diga comigo, fala comigo. Idioma grego. Mais forte. Diga língua comum. Diga idioma cultural. Todo mundo sabia grego. Se tivesse lá em grego, quem passasse a ler. Então se passasse alguém que fosse de Roma, estava lá na língua oficial, em latim. Se passasse alguém de Israel, estava lá na língua nacional, estava lá em hebraico. Se passasse alguém de qualquer lugar, estava na língua vulgar, na língua cultural, na língua comum, estava escrito lá em língua grega. Então todo mundo que passasse lá, de qualquer idioma, de qualquer lugar, dos idiomas conhecidos, de qualquer parte que passasse ali, tinha que saber, porque estava em 3 línguas. Este é Jesus, o Nazareno, o Rei de Israel, o Rei em 3 línguas. Ei, o propósito de Pilatos era colocar todo mundo contra Jesus. O propósito de Pilatos com isso era acabar de arrebentar com Jesus. Pilatos disse: eu coloco nos 3 idiomas. Quem passar lá de qualquer lugar do mundo vai saber quem é esse miserável.
quem é esse impostor, esse traidor da nação. Coloca em 3 línguas. Só que eu quero dizer uma coisa: o coração do homem planeja muita coisa, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Deus é quem dirige os passos do homem. O propósito dele era humilhar Jesus, só que Deus tinha outro propósito. O propósito de Pilatos com a placa da cruz era humilhar, mas Deus tinha um propósito: quem passar por lá vai ser evangelizado. Aleluia. O propósito era derrubar Jesus, mas Deus disse: você vai ver como é que transforma maldição em bênção. É hoje, Pilatos. Você vai ver como é que transforma maldição em bênção. É hoje, Satanás. Eu tenho poder sobre a mente humana, eu tenho poder sobre o universo. Eu transformo essa acusação num folheto evangelístico hoje. Tem crente pentecostal aí, tem crente cheio da graça aí, tem crente que crê na unção do Espírito Santo aí. Então abre tua boca e glorifica aquele que está nos céus. Ele é o Deus que transforma o curso da história. Eu estou falando nessa noite para gente acusada aqui. Já fizeram placa, já colocaram essas placas. Hoje as placas não são mais em cima da cruz, são lá no Facebook. Eita, digo ou não digo? Eu digo ou não digo? A placa é lá no Facebook, a placa é lá no WhatsApp, a placa é através da internet, acusando você, acusando você, acusando você. Mas Deus transforma essa placa em vitória hoje. Em 1910 para 1911, 2 homens chamados Daniel e Gunnar começaram uma grande obra em Belém do Pará. E eles vieram pregar numa igreja tradicional, e Deus começou a fazer umas obras lá, e botaram os 2 para correr. E colocaram para correr, e aqueles que colocaram Daniel para correr, colocaram cartazes na cidade: cuidado que tem 2 hereges soltos na cidade. E botaram os cartazes. As pessoas olhavam e diziam: 2 hereges na cidade? Onde é que a gente encontra? Estou doido para conhecer esses hereges. E acharam Daniel e Gunnar numa esquina. E alguém disse: os hereges são eles 2. E eles começaram a falar. Eles eram suecos, não sabiam falar quase nada. Tudo que Daniel e Gunnar sabiam falar bem era só uma frase: Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E as pessoas chegavam ali, e Daniel colocava a mão, e as pessoas eram curadas, e a multidão ia. A placa de Daniel e Gunnar, como 2 hereges, se transformou numa placa de evangelização. E o pentecostalismo tomou conta do Brasil, porque não tem quem barre a obra de Deus. As pessoas te acusam e você cresce. Gente que serve a Deus é assim: enquanto mais leva peia, mais ele cresce. Enquanto mais batem nele, mais ele vai para frente. Não importa, deixa bater, deixa bater, deixa bater, deixa bater, deixa bater, deixa bater. Bate, Satanás, que quem está comigo é maior. Meu Deus, que povo que está dando glória a Deus bonito é esse nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ai, meu Deus, aí quando eu li esse negócio, eu me lembrei de uma palavra que Jesus deu. Uma vez ele pregando, ele disse assim: quando eu for levantado, eita glória, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todas as pessoas para mim. E João disse, lá no capítulo 12, versos 12 e 13, João disse assim, versos 22 e 23, João disse assim:
E isso ele disse, se referindo a que gênero de morte havia de padecer. Em João capítulo 12, verso 32 diz, Jesus falou: quando eu for levantado, eu vou atrair todo mundo para mim. Ele estava profetizando esta placa na cruz. Quando ele foi levantado, aí passava alguém grego, olhava e dizia em grego: esse é o quê? Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Por onde ele passava, ele ia pregando: eu conheci o rei dos judeus. Eu conheci o rei dos judeus. Quem era grego escutava que Jesus era rei. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quando passava um romano, esse é Jesus, rei dos judeus, em latim, então você sai dizendo: eu conheci o rei dos judeus hoje. Eu conheci o rei dos judeus. Quando passava um israelita, estava lá escrito em hebraico: esse é Jesus, o rei dos judeus. Quem passasse ali era evangelizado, porque Jesus disse: quando eu for levantado, eu vou atrair o mundo para mim. Aplauda o que Jesus disse que tem que se cumprir. Agora eu quero que você dobre sua atenção, que eu vou me preparar para terminar a palavra em pouquíssimos minutos. Qual é a acusação que tem feito as pessoas a teu respeito? Os grandes homens são caracterizados por homens que sofrem acusação. Ninguém é grande sem ser acusado. Vai ter uma mensagem aqui essa semana para te dizer como é que você se comporta diante de quem te acusa. Eu acredito que vai ser amanhã essa mensagem, ou é depois de amanhã. Como é que você se comporta diante do acusador? Homens grandes são homens acusados, porque quando alguém cresce, não falta quem queira derrubá-lo. Se você crescer, vão querer derrubar você. Se você continuar pequeno, sem aparecer, sem ser o melhor diácono que você gostaria de ser, sem ser o melhor obreiro, sem ser o melhor crente em Jesus Cristo da igreja, se você não crescer, ninguém vai atirar pedra em você, porque você não tem fruto. Agora, se você crescer, frutos de diácono, frutos de pastor, fruto de presbítero, fruto de membro, pode se preparar. Vai ter pancada, meu filho. Vai ter placa contra você. Vai ter faixas contra você. Vai ter indiretas nas redes sociais para arrebentar você. Mas eu te digo a você: não tem quem derribe quem foi chamado por Jesus e dá frutos. Pensavam que derrubavam Jesus, levantaram ele. A placa foi feita para derrubá-lo. Jesus, Deus usou para levantar seu filho. E essa placa acabou sendo, no final das contas, alguma coisa. Primeiro, se todos os dias com a placa, aquela placa se tornou a propagação da missão de Jesus Cristo em âmbito universal. Todo mundo ficou sabendo que a missão de Jesus era para toda a humanidade, porque as pessoas, gregos, romanos, israelitas que passavam ali, se encarregavam de levar a mensagem lá fora. Aleluia, irmão, Deus não dorme. Deus não dorme, igreja. Deus não dorme. O que se tornou aquela placa? Aquela placa se tornou uma propaganda de que o cristianismo iria atingir os quatro cantos da terra. Onde você passar neste mundo, onde você passar nesse planeta, deve ter alguém falando do homem, único homem que dividiu a história. Quem dividiu a história não foi Confúcio. Quem dividiu a história não foi Buda. Quem dividiu a história não foi Maomé. Quem dividiu a história não foi Moisés, não foi Abraão, não foi Maria. Quem dividiu a história entre antes e depois foi Jesus Nazareno, o rei dos judeus. A placa da cruz se tornou também outra coisa. A placa da cruz se tornou uma propaganda. Uma propaganda de que Deus mantém o domínio
e a soberania sobre os projetos humanos. Pilatos planeja o mal, Deus transforma em bem. O diabo planeja matar, Deus vem com a vida. O diabo planeja roubar, Deus vem com a vitória. O diabo planeja a maldição, Deus vem com a bênção. O diabo planeja a derrota e Deus lhe dará a vitória. Essa placa significa dizer que Deus é quem domina o pensamento do ser humano. Alabaxandarabacantalabarraia, xerebadalabassúria. E em final, essa placa indica que o homem sem Deus é um pateta. O homem que deseja enfrentar Deus é um pateta, um besta, um tolo. Ele não é ninguém. Pilatos tentou enfrentar Deus, findou sendo um instrumento para começar a propagar o evangelho universalmente, igual aquele homem na Idade Média que assumiu a frente de uma batalha e disse: daqui a 100 anos não tem mais um cristão na terra e nenhuma Bíblia. Quando foi com 100 anos ele tinha morrido e a gráfica dele estava fabricando as Escrituras. Quem é besta para enfrentar Deus? Se o nome dele é Já, se ele é varão de guerra, se ele é poderoso nas batalhas, se ele é Senhor dos exércitos, que ele fala e tudo acontece, que ele manda e tudo obedece. Ele obedece o mar, ele dá ordem ao vento e o vento para, ele dá ordem às estrelas obedecem, até a lua e o sol param quando ele fala. Que é o homem para enfrentar o meu Senhor? Se pregar dizendo que ele é rei dos judeus, querendo zombar, Deus transforma na maior propaganda do nome eterno e glorioso do seu Filho. Quantos glorificam ao Deus de Israel? Eu quero dizer a você, igreja, que Deus é Deus que converte tudo. E eu profetizo na tua vida nesta noite que as placas que se levantaram contra a tua vida, deixe elas lá. Deixa as pedras lá, amontoe as pedras, deixa a placa lá que tu vai ver o que é que... Deixa a placa, deixa a acusação para lá que tu vais ver. Deus vai te tornar conhecido por causa desse negócio, por causa dessas acusações que fazem contra ti. Eu profetizo no nome de Jesus que quem está acusando você vai ver que você vai se tornar conhecido, porque Deus se alegra em fazer o povo dele conhecido. Se você crê nisso, salta dessa cadeira e aplaude a Jesus de Nazaré. Recebe agora a tua vitória contra a acusação da placa da cruz. Mais forte por alguns minutos. Não, há alguns segundos. Aplaude e glorifique ao Rei dos Reis. Eu queria que você aplaudisse e desse glória. Se você puder aplaudir e dar glória, vá. Amanhã é sexta-feira da paixão, ninguém trabalha. Dá para aplaudir e glorificar mais forte. Esquece o horário por um minuto aí. Esquece que amanhã é sexta-feira da paixão, é dia feriado. Aplaude ao rei, o rei, o rei, o rei verdadeiro. Eita, Pilatos do inferno, toma essa, Pilatos. Ó, o povo que reconhece Jesus como rei. Ai, a caixa andarabacalabaxábia. Se eu sou profeta de Deus, Deus está convertendo aquela placa hoje. Lama sabachthani.